Ora, muito bem-vindos ao terceiro vídeo, o vídeo da nossa... ah, aqui, estou eu. O vídeo da nossa ficha de trabalho do F9952. Eu vou partilhar aqui o ecrã porque agora já consegui instalar. Aconteceu uma coisa engraçada que era, não sei se é muita piada, mas quando eu fiz a descarga do fecheiro PDF, deste fecheiro, eu não consigo ver no meu computador. Mas consigo, quer dizer, consigo ver no meu computador, mas não no localhost. Não, nem sequer no localhost, na própria máquina tem que estar a ver aqui pelo link. Provavelmente está corrompido. Foi corrompido no momento em que fez o download. Mas eu estou a ver por aqui online e vocês também podem ver, tá? Ok, então a ficha de trabalho de internet e programação do módulo Programação de aplicações em sítio web dinâmicos, ok? Sítios web dinâmicos, que é o que nós estamos a trabalhar neste momento. Diz-nos, ou propõe-nos aqui um conjunto de pontos que são importantes e que nós queremos aplicar. Pronto, aqui o primeiro ponto, a linha A, diz-nos que todas as páginas do back-office devem ter acesso restringido por login. Ok, eu ainda não fiz o back-office, mas já fico a saber que vou ter que criar um sistema de login. Cada aluno deverá livremente escolher um template para back-office ou criar um de raiz. Ainda não chegamos lá também. Pronto, estes são dois pontos importantes. Agora, primeiro ponto, crie uma nova base de dados com o seu número de formando. Eu não criei uma base de dados com o meu número de formando, porém criei com o F9952. Depois, a página dos serviços, services. Pronto, há aqui uma parte importante que nós temos que ver onde é que estão os serviços no site, que eu creio que há aqui uma pequena confusão minha. Pode ter sido aqui uma confusão minha no nome que eu lhe dei. Com os serviços. Onde é que eu tenho os serviços? Ah, estão aqui. Por acaso não houve, tá? Eu comecei foi por vir aqui para os serviços, não sei porquê. Alterei a ordem e eu posso seguir a ficha e posso começar aqui pelos serviços, também não é grave. E depois fazer a parte de cima. Pronto, então vou começar então pelos serviços para seguir aqui a ficha de trabalho e se houver necessidade de fazer alguma correção, nós fazemos. Ok, o que é que nos está a ser pedido? Para nós programarmos isto. Acho que é mais ou menos isso, não é? Diz então aqui que neste separador, que eu não vou querer aqui, não vou precisar, afinal de contas, não vou precisar do Chrome, vou ter tudo aqui direitinho, no mesmo, que é só mudar aqui a aba. E cá está, a carregar. Perfeito, pronto, e vocês também podem ver em casa. Vamos seguir então aqui, criar uma nova base de dados, já foi feito, Services. Implemente as estruturas necessárias para realizar a alteração do registro Service. Registar a alteração na base de dados, como é evidente. Utilize obrigatoriamente o código seguinte. Uh, P, ou seja, eu vou criar um procedimento de atualização que se chama P-Update Services para o fazer. Por isso, eu tenho que fazer algumas coisas, entre elas, a criação da tabela do serviço que eu ainda não tenho, certo? Pronto, isto aqui são dicas da forma como eu tenho que fazer isto, dicas e obrigações para resolver a ficha. Drop Procedure significa que a atualização vai ser feita através de um procedimento de atualização e, como é evidente, está-me a dar aqui a indicação neste tópico que eu vou ter que ter uma tabela TB Service. É o nome da minha tabela para construir o meu, ou resolver o meu problema. Eu vou copiar daqui estas duas linhas, ao capa, e agora vou passar para o VS Code e vou-me concentrar na base de dados. E agora aqui na base de dados nós vamos colocar como comentário este drop que eu tenho aqui e também como comentário este drop table. Portanto, estes dois aqui que são fundamentais, tá, turma? Portanto, então, update service é o que eu quero fazer e também quero fazer o drop da tabela TB service. Então, eu vou ter que criar uma tabela TB service. Qual é a estrutura da tabela TB service? Eu tenho que investigar no fecheiro de index onde é que está isso, ok? Onde é que está o serviço. Service está aqui a parte do serviço.
Exatamente. Estão a ver aqui? Services. Perfeito. Pronto. Então, tal como fizemos no exercício anterior, nós vamos incluir, require once, incluir este código que está aqui numa página que se chama services, services.php, e depois de termos feito isto, criamos a página service.php e copiamos, que é que eu quero fazer aqui para nunca me enganar, copio, crio um fecheiro novo chamado services.php, regresso ao fecheiro de index e corto todo o código que estava nesta secção, ok? Assim, vou salvar aqui e vou passar para os services, aqui assim, certo? Pronto, então é mais fácil nós trabalharmos aqui porque estamos isolados do resto do problema. O que é que se pretende fazer então? Pretende-se fazer a ligação à base de dados do código que está aqui, transformar este código em código dinâmico. Eu tenho então um parágrafo, tá? E tenho aqui um H1. Oh, turma, nós vamos já resolver aqui este problema deste H1, porque na realidade esta página tem vários H1s e não deve, só devia ter um. O que eu vou aqui mudar é tudo o que vocês vejam de H1 vão passar para H2, assim, H2. E o que nós vamos fazer agora então é criar uma tabela na base de dados que permita receber este e este valor, ok? Então, o H2 vai ser dinâmico e o parágrafo também vai ser dinâmico. Significa que eu vou passar para a base de dados e agora na base de dados vou construir uma tabela para guardar estes valores. E vou introduzir lá diretamente os valores. Porque o procedimento que eu quero é um procedimento de atualização e nesta parte eu não vou forçar o procedimento, ok? Muito bem. Assim sendo, vamos construir a nossa tabela. Vamos começar primeiro por fazer um drop table if exists e a tabela nós temos ali, é o TB Services, já tinha sido dado pelo enunciado. Percebam então agora porque a dica ali do enunciado. E agora vamos criar uma tabela. Create a table. Create table. TB Services. TB Service. TB Service. Assim. Este teclado vou ter que o trocar porque prende umas teclas. TB Service. Mesmo. Estão a ver? Pronto. Sim, está-me a prender as teclas, eu vou trocar. TB Service, e agora aqui dentro da TB Service, eu vou criar um ID que é inteiro. E neste caso, eu nem sequer preciso de dizer que ele é de autoincremento, apenas vou marcá-lo como primary key, porque eu só vou ter um valor para ele, está bem? Que é o valor 1. Inteiro, primary key, e agora vou criar um campo para o H2, que é varchar. Vamos marcá-lo aqui como varchar e vamos marcar aqui com o valor 100. E depois vamos dizer que ele é obrigatório, not null. Certo? Pronto. E agora vamos criar o parágrafo. E o parágrafo vamos dizer que é texto, porque eu não sei a quantidade de caracteres que estão lá. Certo? Pronto. Então, assim eu crio a estrutura da tabela service. Vou só ver como é que ela está. Describe TB service. Assim. Vou salvar. Tá? Estão a acompanhar? Uma dica. Passem no papel, quando estiverem a ver o meu vídeo. Não estejam a tentar ver o vídeo e a fazer ao mesmo tempo. Vão passando para o papel, vão escrevendo. E depois, dos vossos papéis, passem para o vosso ecrã. É uma dica muito importante na programação. Pronto, então describe TB service. Eu vou então correr o primeiro procedimento. Não, a primeira linha da SQL, assim é que é. Vou correr o segundo bloco de instruções da SQL. E agora vou ver aqui a estrutura. E cá está. ID, H2 e parágrafo. Muito bem, turma. Perceberam esta parte? Pronto, isto é fundamental para resolvermos a primeira parte deste exercício. Agora vamos completar a primeira parte para depois irmos para a segunda, porque ainda não foi feito, tá? O que é que agora eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui e inserir, ok? Insert into, fazer uma inserção na tabela de serviço,
TV Service. E nesta tabela de serviço eu vou inserir nas colunas, não preciso dizer quais são as colunas, porque eu vou meter os valores diretamente, e vou colocar aqui um número 1 para o ID. Depois no H2 eu tenho os valores que estão no meu fecheiro de serviços, aqui, que é nada mais nada menos do que este Services, que está aqui, assim. Eu vou copiar daqui e vou colocá-lo aqui, tá? Eu estou a implementar nesta primeira fase a minha base de dados e agora vamos passar para o terceiro, e o terceiro parâmetro, que é o valor do parágrafo, que está aqui nos serviços, é todo este texto que está aqui. Ok, então, este texto todo, eu tenho que ter só cuidado para verificar se tenho aspas no meu texto. Não tenho, então eu vou copiar literalmente todo o valor que está dentro do parágrafo até ao fim do parágrafo. Ctrl X, viram? Limpamos, ok? Limpamos isto. Também já podíamos ter limpo aqui nos serviços, assim. É só para depois nós não nos perdermos no sítio onde temos que introduzir valores. Vamos só deixar assim aqui. Aqui, perfeito. Pronto, e agora vou na base de dados, aqui entre aspas, eu vou colocar o valor que eu copiei ou que cortei, viu, WordWrap, que eu cortei do meu ficheiro de PHP. Pronto, então, com isto feito, eu já posso executar, ok? Já posso executar. Executei, eu não tenho erros, que era uma das coisas que eu realmente não queria ter erros aqui. E depois de termos inserido, já podemos criar aqui a nossa nova linha de SQL, que pede para ver, selecionar todas as colunas que estão na tabela do serviço. Certo? Pronto. E se agora executarmos, nós vamos ver então o nosso... cá está, é isto basicamente, o nosso valor. Certo? Pronto, eu vou fechar aqui. A tabela foi construída, os valores foram atribuídos à tabela. Significa que em termos de construção, a primeira fase deste exercício era a criação da tabela e a passagem dos valores estáticos da nossa página para dentro dessa tabela. Porquê? Porque, como é evidente, nós vamos querer ver no nosso front-end, vamos querer ver o código a vir da base de dados e ainda não fiz essa parte, certo? Para já só coloquei no meu servidor. Pronto, então, agora para ver no meu front-end o meu código, este código está aqui, nós vamos salvar e vamos ao top menu, aqui aos serviços. Vou fechar o top menu e vou fechar a connection. E estou apenas aqui nos serviços. O que é que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de programar a nossa página de modo a que os valores que agora foram retirados daqui apareçam aqui. Vamos então verificar o que é que temos aqui e quando nós refrescarmos nos serviços, notem que vocês têm os tracinhos que eu coloquei lá, certo? Ou que nós colocamos lá. Agora, o que nós queremos fazer é tirar estes traços daqui e ir à base de dados, puxar os valores da base de dados para aqui, tá? Vamos então dar mais um passo até o fazermos. Como é que nós fazemos isso? Muito simples. Vimos aqui ao nosso documento, no início dos serviços, começamos por fazer o require do fecheiro de conexão, connection.php, também é relativamente fácil, certo? Salvamos aqui e agora já podemos fazer a programação do que queremos introduzir aqui. Pronto, então porque é que nós fizemos esta connection? Porque nós precisamos de colocar aqui o código que está aqui, este select, não é? Que nos deu aquela construção, não é? Que nos constrói esta tabela, para todos os efeitos, esta projeção. Eu vou então copiar daqui este SQL e aqui nos services eu vou guardá-lo numa variável ao qual vou chamar SQL. Ok? Parece é que ele não entrou no sítio certo, mas agora já vai entrar aqui dentro.
perfeito, assim, tá? SQL select all from TB service. Isto é o que eu quero fazer na minha página. Quero obter estes valores. Para poder fazer isso, eu tenho que criar uma query e guardar, vou guardar numa variável chamada query. O quê? A query que eu vou construir, MySQL query, usar a função MySQL query para poder então usar a variável de connect que foi criada na connection e agora colocar aqui o SQL. Ponto e vírgula. Eu tenho a minha query executada. Depois da query executada, eu vou construir aquela tabela. Como é que eu construo? Uso aqui uma variável fetch para construir um array. MySQL fetch assoc, um array associativo. E agora de quê? Da minha query. Tal e qual, assim. Da minha query. Certo? Pronto. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui e aqui os valores que estão na query. Vamos então aqui dentro deste espaço colocar uma parte do código e aqui outra. Isto aqui tem que ser dentro de PHP. Eu vou abrir assim aqui o PHP e vou colocar um ponto e vírgula e vou fechar e vou fazer exatamente o mesmo dentro do parágrafo aqui embaixo. Assim. Pronto. Já preparei o código e agora vou guardar nas... não vou, eu vou escrever diretamente. Eu vou fazer o fetch do H1, do H2 neste caso, porque é o que eu pretendo obter. E pretendo também fazer o fetch, ou seja, ir à variável fetch ou array fetch, buscar o parágrafo. Assim é que é. Pronto. Só que isto é para ser escrito aqui. Então eu tenho que dar um echo aqui e um echo aqui também. Echo. Echo aqui, echo aqui. E agora vou pegar neste código que está aqui, vou cortá-lo daqui e vou colocá-lo aqui dentro desta definição completa. E o mesmo faço com este. E vou colocá-lo aqui também. Pronto. Quando eu agora salvar a minha página, o meu fecheiro está quase preparado. Eu vou só cá em baixo fazer duas coisas. Primeiro, vou fazer o fecho que não tenho feito, MySQL close, tá? Para fecharmos a connection. Eu faço isto depois, não vou fazer agora. Faço depois. Pronto, o fecho da conexão e o fecho da query. Vamos só salvar para ver como é que isto está. Faço a seguir, depois, queria eu dizer, depois de ter testado aqui nesta parte, tá? Vamos então refrescar aqui. Então notem que temos lá os serviços, porém não apareceu o texto, tá? Tem que já ver porque que não aparece o texto, uma vez que ele, não quero traduzir, nunca traduzir este site, ok? Porque é que eu não consigo ver aqui os valores no que é suposto aparecerem, tá? Vamos ver porquê. Vamos mudar para aqui, falta o eco, ok? Por isso é que nós não vemos. Agora sim, refrescamos. Por isso é que eu preferi primeiro fazer esta parte para agora fechar no PHP o que eu tenho que fechar. Ok, pronto. Já vimos então que os serviços estão bem. Vamos fechar a conexão e libertar a query. Como é que fazemos isso? Agora sim, no fim, PHP MySQL close. Eu vou fechar então a connect, tá? E vou também fechar ou libertar a memória MySQL free result. Isto aqui está mal escrito. MySQL free result da query, ok? Acho que aqui está bem, da query. Assim, da query, está mal, é uma variável. Isto agora deve estar bem. Aqui, aqui, aqui. E vamos salvar. Vamos ver então a nossa página, a ver se tem aqui algum erro. E não tem, tá? Estão a ver? Funcionou na perfeição. E temos então a primeira parte feita. Falta-nos agora criar o procedimento de atualização para então fecharmos o vídeo
o vídeo deste ponto que nos foi sugerido. Isso é feito no SQL apenas e para já é só o que é pedido. Vamos passar aqui para o procedimento de atualização que depois irá ser utilizado no nosso back office. Ok, criar a tabela de serviço. Eu já criei. Drop table também já fiz isso. Eu quero é fazer este aqui. Portanto, eu vou cortar e vou passar cá para baixo. Agora vou trabalhar aqui. Drop procedure if exists. Então eu quero um procedimento para isto. Já posso remover daqui o comentário, porque agora já não é um comentário. Da mesma maneira que cá em cima já não era um comentário para a tabela, não é? Também posso remover daqui. Já não está aqui a fazer nada. E vem cá para baixo. E agora então, create procedure. E o procedimento é o p-update service. P-update service. E o que é que este procedimento vai receber? Vai receber como parâmetro de entrada apenas o valor do texto, que é o texto que eu quero atualizar, para o primeiro e para o segundo parâmetro. Tá? Os dois parâmetros que nós iremos fazer a atualização. Depois, damos aqui um begin ao procedimento, um fim ao procedimento. Correto? Para concluir aqui, eu preciso de dar então o update. Dar aqui um update. À tabela table, update table, não, update tb service, e vou colocar no valor do H2 o que está na letra A, ou no parâmetro A, e no parágrafo o que está na letra B. Ok? Pronto, isto é o suficiente para fazermos aqui a atualização e depois posso também dar aqui uma mensagem a dizer que atualizado com sucesso. Com sucesso, pronto. Assim, atualizado com sucesso. Vamos salvar e depois testamos o procedimento, ok? Vamos só verificar se isto aqui não tem nenhum erro. Está executado. Agora aqui também não temos nenhum erro. E agora vamos fazer um teste. Vamos então fazer uma atualização. Vamos chamar o p-update service e vamos escrever o que é? Vamos escrever no primeiro, em português, serviços. Ok? Vamos pôr assim serviços. E depois o texto. É o texto dos serviços. Eu vou perder... não, ele está no HTML. Eu vou perder, ao fazer essa atualização, aqui vou perder o que tenho na base de dados. Significa que eu preciso aqui de um pequeno backupzinho, que também existe aqui nos serviços, com o texto todo dos serviços. Exatamente, está aqui todo o texto que está dentro do parágrafo que eu vou precisar de recuperar. Certo? Services, aqui. Ok. Todo este valor. Aqui assim. Pronto, então, novamente, no nosso serviços. Cá está. Não, mas aqui na base de dados, assim é que é. Serviços e agora aqui novos. Ok, o texto foi alterado. Texto alterado. Pronto, o texto aqui é alterado, tem que meter isto entre aspas, como é evidente. Ou simples ou duplas, tanto faz. Não tem mal se estas estiverem simples e estas duplas, mas se quisermos pôr igual também podemos pôr. Ok, deixa-me só tirar aqui a cedilha. É só deixar assim. Serviços. E agora vou correr o meu código, mas antes de correr, se calhar... Não, está bem, pode ser já assim. E agora vou executar. Pronto, vou executar e tenho aqui a informação atualizada com sucesso. E se eu agora vier aqui e fizer aqui um refrescamento, diz-me aqui que o texto foi alterado e está lá os serviços. Estão a ver? Pronto, só que entretanto, como eu vos disse, perdia automaticamente o texto e eu não... pois, eu não perco porque eu tenho aqui em cima. Está bem, ele está aqui. Tá? Eu podia voltar a fazer por aqui a reconstrução, mas não era grave. A reconstrução pode ser feita por aqui, ou então o update também pode ser feito ali para vos mostrar que funciona. Tá? Então vamos fazer assim. Estes dois, aqui, vamos copiar daqui
e colocar no procedimento de atualização dentro disto. Tal e qual. Colamos, certo? E agora executamos. Pronto, e ele executou, atualizado com sucesso, e vou verificar aqui no meu site e cá está, atualizado com sucesso. Viram como foi mais ou menos simples? Pronto, isto que na realidade torna-se mais simples quando vocês praticam e, como diz o ditado, faz e serás mestre. Então este foi o vídeo número 3 e neste vídeo número 3 eu criei o procedimento e a tabela do serviço, tá? Fiquem bem, não percam o vídeo número 4.